Mas tá, mas cada pergunta gera tanta coisa. Defina Deus. só perguntas né? ou polêmicas? Exatamente. Defina Deus. Isso, né? pronto. Faça essa pergunta pra você nunca defina mais sair Deus. daqui, nem Sim. quando sai meio doido ainda. Agora uma Você coisa. ainda sai meio doido. Defina Deus, espera que tenha janta, né, pra gente. Não, é você engraçado. sai doido. Eu tenho conversado com algumas pessoas que não falam de Deus. Falam que no terreiro o lance é os orixás e tal. Oxalá. Não falam de Deus. Não, mas Não fala, aí alguém falou de Olorum. que é Deus. Então legal, e aí? Né? No mínimo foi o Reinaldo que falou de Olorum. Foi o Reinaldo que falou de Olorum. Foi o Reinaldo. Quem Deus quer dá coca? tudo. Você toma? Não, eu tô Eu não fumando quero agora. nada agora. Não quer? Obrigada. Então tá bom. Não vai lá. Então tá bom, deixa eu só ver se o Décio está enquadrado ali na câmera pra gente fazer a coisa como se deve. E isso aqui, gente, é só um roteiro, tá? Só pra gente... E eu descobri o seguinte, eu gravei no celular com vocês aquele dia, foi ótima a conversa com eles, porque já peguei, assim, muito do Apareceu o tema. X, né? Hã? E o X? Foi muito bacana conversar lá, porque eu tinha uma proposta de livro, e aí depois da conversa com eles eu entendi que era outra coisa. E aí já mudei, já chamei as pessoas, e acho que vai ser muito bacana. E aí percebi o seguinte, gravei no celular, e o tal do aplicativo, tem um aplicativo que chama Transcriptor. Quando ele pega o vídeo assim, com o som, cara, ele entrega o texto quase perfeito. Quase perfeito, ele lê melhor, entendeu? Então por isso que eu troquei pela câmera. Olha, o Décio já contou bastante da trajetória dele, né? E eu tenho... Por que eu chamei vocês como casal, né? Pra gente conversar. Porque uma parte da nossa conversa é como é essa coisa da Umbanda no terreiro e em casa, tá? Mas antes disso, né, Lucimara, porque tem a Lucimar e a Lucimara, Isso. né? Ele já contou essa história toda, mas eu queria saber da sua. Como é que você chegou na Umbanda? E como foi? Por que você procurou a Umbanda? Ou a Umbanda que te procurou? Na verdade, exatamente. Como minha mãe e minha avó já, né, desde o pai dela passou para ela os ensinamentos. De Umbanda? De Umbanda. Não de Candomblé? Não, de Umbanda. Tá. De Umbanda. E minha avó começou a trabalhar em casa, então antes mesmo de eu nascer, minha avó já fazia isso. Depois ela ficava em casa, aí tinha os filhos dela. Minha mãe, antes que queria muito ser evangélica, não tentava, mas não conseguia, sabe? Então, talvez teria sido por influência da minha mãe, da minha avó mesmo, porque desde que eu me conheço por gente, é que eu vivo nesse meio. Porque eu não sei nem da fase da minha mãe como evangélica. Eu devia ser muito pequena, quando ela ficava tentando tudo, porque minha mãe foi mais pela obrigação do que pela vontade dela mesmo. O que é... Eu queria entender duas coisas bem. Ela tentou ser evangélica para renegar... Não, ela simplesmente gostava, achava que era aquilo, sabe? Ela gostava do negócio. Só que acontece, eu não sei se é pelo fato de ter a ligação consanguínea da minha avó, tudo, ou aquilo já está destinado para ela. O fato é que ela tentava, e aí minha avó falava, mas Dalva, não dá, infelizmente você não pode seguir esse caminho. Porque, inclusive, a minha avó gostaria muito de ser evangélica. Minha avó gostava mais disso do que da própria coisa. Mas não dava. Ela falou assim, simplesmente não está no meu destino, porque não conseguiu. Abriu o... Minha avó ia em missas, assim, esses negócios. Minha avó gostava. Aquele negócio das orações do copo d'água, os bispos que falavam. Minha avó adorava isso até o fim da vida. Mas, sabe, mas ela amava também o terreiro. Mas que aquilo ela pra teve ela... por 50 anos, não foi? Isso, por até mais. Se você ver que ela começou na casa dela, foi muito mais. Porque minha avó morreu aos 83 e trabalhando. Entendeu? Então, então tinha essa coisa. Porque minha avó acreditava, minha avó era uma mulher de muita fé. Ela acreditava em Deus. Mas por algum motivo, ela gostava da região evangélica. Não sei, sabe, ela nem ela sabe qual dizer. foi o atrativo? Mas acontece que acho que é um dom que ela nasceu com ou por causa do pai. Porque minha avó era daquelas médiuns que você chegava na casa dela, ela estava lá conversando, seja lá com o que for.
ficava lá conversando e você olhava, não tinha ninguém. Aí a gente chegava, ela olhava pra você, dava... Eu tinha até um pouco de receio da minha avó. Porque você chegava lá e ela falava assim, vem cá, Lucimara, sabe isso aí que você estava pensando de fazer, não sei o que lá? Não. Ou então, ó, para com isso, porque... Ai, vó, pelo amor de Deus, você nem estava pensando nada, você estava fazendo as coisas, sabe? Mas nunca você comentou. Mas ela tinha essa... E você chegou, e você chegou para fazer uma visita para ela, mas você tinha que pensar 10 vezes antes de fazer a visita dela, sabe? Porque ela tinha esse negócio. Aí, ela, por exemplo, a gente estava lá conversando. Um dia eu estava lá na casa dela, ela chega e fala assim, preciso me arrumar. Por quê? Ah, porque o Nofre morreu. O Nofre era o irmão dela. Mas, vó, mas quem falou? Quem ligou? Não, já fui avisada aqui. Aí dali um tempo chegava alguém no portão, Lina, ou então ligava, Lina, o Nofre morreu, sei que lá, sabe? Essas coisas todas, sabe? Então, minha avó me dá um pouquinho de medo. Era mesmo. Mas isso é interessantíssimo você falar, você sabe, porque eu sinto que muita gente tem medo, né? Então, Porque a gente tem sabe? medo. Por exemplo, minha irmã, ou até a gente mesmo, quando estava lá no terreiro da minha avó, e chegava assim, sempre que tinha a gira da esquerda, por exemplo, fazia-se a gira da esquerda, tudo, todo mundo trabalhava, depois no final vinha um tranca-rua na minha avó, e para fechar todo mundo, para limpar todo mundo da gira, um por um, limpava um por um, e ele tinha, o trabalho dele era uma cuia com a guia dele dentro, pinho, molhar a mão e ir pegando na mão das pessoas. E lá ele falava alguma coisa para pessoas, ou não falava nada, se tinha que falar ele falava, se não tinha que falar ele não falava, tal. E as pessoas, eu lembro que minha irmã falava assim, eu esvaziava a minha mente, porque eu não queria que ele me falasse nada, sabe? Todo mundo procurava esvaziar a mente para não ouvir nada do Tranca-Rua, porque ele era muito sincero. E ele falava ali o que tinha que Na falar. lata. Tipo, não tá certo, ou não faz isso não, porque não sei o quê. Ou então, segue por outro caminho, ou então uma bronca, porque você fez aquilo, agora você vai ter que aguentar e não adianta vir pedir, porque agora você tem que arcar com o que você fez, tal, mas faz uma coisa assim, sabe? Ou então, você precisa de um banho, sabe? Mas cada um entendia o que ele falava, a coisa. Então a gente tinha esse receio, procurava esvaziar a mente. Mas então, você tinha essa convivência desde criança, então? Desde criança. Desde criança. Você acha que isso na sua casa interferia ou não? Não, muito pelo contrário. Eu acho que a gente se tornou um pouco dependente. Porque depois que minha avó morreu, a gente ficou totalmente sem chão. Porque assim, dava uma dor de barriga na gente, não precisava dos guias, eu precisava da avó. Entendi. Sabe? Quando a Paloma teve a dor de ouvido. A Paloma berrava, a gente não sabia o que era. Já tinha levado em médicos e o escambau a 4. Saí de manhãzinha com ele e ela berrando pela rua. Chegou lá, acordei minha avó. Vó, não sei o que a Paloma tem, não sei o que acontece. Aí minha avó benzia. Era benzedeira. Aí fazia os remédios dela na hora, você voltava pra casa com a criança como se não tivesse nada. Então acho que a gente se tornou meio que dependente, sabe? Dava uma dor de barriga, vamos ver a avó, vamos ver a avó. E eu não sei se era coisa do destino, ou o poder que ela tinha, ou o poder que a gente dava pra ela. Não sei. Ou as duas coisas. Ou as duas coisas, a fé que era muito coisa, sabe? Mas, então, essa religião, eu acho que a gente ficou dependente, na verdade. Eu, como só conheci isso, minha mãe me pôs para fazer comunhão. Eu fiz primeira comunhão. Minha mãe pôs a gente para fazer primeira comunhão, porque ela falou assim, eu tô aqui nessa vida, mas vocês têm que decidir o que cada um vai fazer, né? Tanto faz se a gente fosse isso ou aquilo. Mas o fato é que ela levava a gente. E eu não sei se a gente se identifica com aquilo, ou porque nasceu dentro daquilo, ou se o nosso coração acabou levando e ficamos toda a vida ali. Tanto que eu nunca frequentei, fiz a comunhão, tudo, mas nunca fui de frequentar outro tipo de religião. Não foi pela dor. Foi mais por amor mesmo. Isso. E pela convivência, sabe? Acredito eu. Ou, sabe? Não vi necessidade de outra coisa. Pra mim é Deus que importa, e lá pra mim me leva a Deus, a Jesus, a todo mundo.
E é E é isso, isso. é o caminho. Mas você começou então no terreiro da sua Da minha avó. Eu e tava depois com você 14 passou por anos. outro terreiro antes de Nunca. chegar na Oca? Nunca. Como é que você chegou na Oca? Cheguei na Oca porque eu fiquei noiva dele. Ah, e já vamos falar do relato dele. Ele deu o relato dele. Entendeu? Porque até então nunca tinha frequentado outro terreiro, nunca, e nem quando conheci ele. Eu fui visitar na assistência, tudo, mas nunca trabalhei lá. Porque ele frequentava o centro dele, eu frequentava o meu e a gente assim ia bem, entendeu? Entendi. Aí depois que minha avó morreu, aí foi que eu, na verdade, minha mãe teve necessidade de fazer alguns trabalhos. Minha mãe parou por uns tempos. Sim. Mas depois ela teve necessidade de ter que fazer os guias delas começaram a intuir nela que ela precisava trabalhar mais um pouco, porque a missão da minha avó já tinha sido cumprida, mas até ela precisava. E aí, como a gente estava junto e já estávamos casados e tudo, e minha mãe gosta muito do seu Nene e da Dona Nena, as nossas famílias, né, Se teve dão uma bem, boa né? ligação, teve uma, sabe, Sei. deu uma boa conexão. Aí minha mãe ia lá a cada 15 dias, o seu Nene me convidou ela, quando a senhora se sentir assim, precisar, pode vir, dar passagem, tudo sem compromisso, tudo. E foi indo até que de repente, quando ela viu, ela estava indo toda sexta-feira. E ela me pediu para ir junto com ela, porque o método deles era um pouco diferente do que a gente fazia na minha avó. Tá. Que nem os guias lá naquela casa, na casa do seu Nene, eles Não. são um pouco, é mais independente. Tá. Eles são mais independentes. No caso, que a gente trabalhava na minha avó, eles eram bem dependentes. Por exemplo, o charuto, se precisa de um alfazema, se precisa daquelas coisas, era pedindo e a gente dando, e a gente servindo eles, ajudando, assim, no tudo que eles precisavam para fazer o trabalho, sabe? Minha avó, por exemplo, minha avó precisava do cambone dela direto, porque minha avó, ela como não era consciente, ela tinha receio do que as pessoas pediam Ah, entendi. e do que o orixá, dependendo, principalmente se fosse de esquerda. Minha avó tinha muito receio, porque a esquerda tem outro tipo de energia, né? Então minha avó tinha muito medo do que as pessoas fossem pedir. Então ficava o cambone ali, porque ela queria saber o que foi feito, o que foi dito e o que foi resolvido. Para saber se ela deixava aquele trabalho, que ela dava meio com interferência. Se sim ou se não para aquele E trabalho. o Cambone, então, ele era um suporte direto do Isso. trabalho da entidade e da médium, né? Isso, e da médium. Mas Porque- na Oca isso também acontece, Isso, não? mas eles têm, eu É acho que eles são diferente? mais Acontece, evoluídos, talvez? Não é isso. Mas Independentes, porque eles conseguem se virar como melhor. nós não temos, toda a gira, nós não temos cambone para todo Pra mundo. todo mundo, não dá. Então Mas você não acha- as entidades meio que aprendem a trabalhar um pouco sem Mas eu sem acho necessidade que... do cambone 24 horas. Mas lá com eles realmente tinha... Mas eu acho que, não sei se os tempos de hoje, porque, por Mas exemplo, isso hoje, também os tempos de hoje, hoje você tem internet, então você tá com dúvida disso, ou quer saber como é um banho, como é uma coisa, você vai lá e pega. Na época que eu frequentava o centro da minha avó, não era assim. Então, a gente tinha que esperar o guia falar pra gente, ou então você lia um livro de Allan Kardec, um livro de Sei. o Evangelho segundo o Espiritismo, pra você tentar coisar, mas o que você sabia mesmo era ali. Então, era um pouco dependente. Hoje, acho que eles estão mais assim, tem mais acesso a informações, talvez. Sei. Mas eu tenho, Né? eu tenho uma explicação boa para dar em Eu relação não a tenho isso. muito Não, disso. pegando tua linha. Antigamente, que nem meu pai, a dona Dalva, Isso. os mais velhos, né? Meu pai, a dona Dalva, a avó dela, e outros médios da época deles, era quase regra eles serem inconscientes. Quase regra. Mas eu E acho hoje que era, não tem mais isso. mas era quase regra porque Então vou na chegar época lá. era. Então, por quê? Isso não é uma coisa que você escolhe, porque se isso eu que eu ia escolho. perguntar, eu acho que é o perfil de médium. Eu Não, acho, não mas é, a gente não é não perfil escolhe do ser médium. consciente. Não, vou explicar, vou Eu e ele, chegar a lá. gente diverge em bastante coisa sobre isso. Adoro. O que acontece? Na época dela, da dona Linha, dona Dalva, meu Seu pai, pai. não tinham informações nenhuma de Umbanda.
de espiritismo piorou a Umbanda. A entidade precisava tomar a consciência todinha do médium para não fugir das regras, para não sair daquela linha. Sim. Hoje em dia não. Hoje ele precisa do médium, ele precisa da informação do médium, da ajuda do médium, porque hoje o médium é mais instruído. Hoje o médium tem, num clique ele sabe toda a resposta. Mas aí é que tá. Só que tem uma linha muito tênue de você ficar tão focado assim em pesquisar, em estudos, em procurar saber fora, porque você tá ali, ó, entre a verdade e a mistificação. Então você tem que saber separar. Você procura muita informação, então você sabe muita coisa. E se procurar informação, a fonte é segura? Quem diz Então, que é a internet, né? Por isso que eu tô te falando. Então aí tem uma linha muito tênue entre o que eu aprendi ali, tem aquela. Então eu leio um banho. Aí você quando você, porque você vê, um dá uma informação, o banho disso é bom pra isso. Ah, mas eu li que não, que esse banho tem que ser daquilo. Ou que aquela vela tem que ser acendida na segunda. Mas outro já fala, não, desde que você tá pedindo uma coisa e precisa, você acende qualquer outra. Mas não é só isso. Mas eu onde digo entra a divulgação. Não, eu digo também a divulgação tem que tomar cuidado. Da religião. Porque antigamente, quando sua avó começou, meu pai começou, tinha um terreiro aqui, um terreiro a quilômetros. Então a informação da espiritualidade, o ensinamento não chegava tão fácil pra gente, pra eles. Eles mesmos começaram sem saber o que era. Eles iam ajudar a entidade na hora de um passe, na hora de uma consulta, se eles mesmos não tinham essa consciência, esse aprendizado. Hoje não. Se você conversar com 10 pessoas, 3, 4 pessoas é espírita ou já foi, ou espírita que eu digo em geral. Bandista, antigamente não, a pessoa não podia nem falar que era. Meu pai relatou para você, inclusive, que a polícia ia lá e quebrava o terreiro toda vez. Eu, quando comecei, eu começo o trabalho desde os 12. A polícia ia lá e quebrava todas as imagens. Assim que meu pai faleceu, eu tive que começar a trabalhar. Então, com 12 anos, minha mãe me pôs para estudar à noite e eu fui trabalhar. E a gente jamais poderia falar numa ficha, porque eles perguntavam nas fichas de trabalho sobre religião. Então você não tinha informação. Sabe o que eu punha sempre? Católica não praticante. Foi essa regra que minha mãe ensinou. Todo mundo. Você muita diz gente faz católica isso. não praticante. Até hoje faz, entendeu? Porque, então, mas tem hoje muito já, disso. Hoje já tá tem mais muito disso, porque os flexível. guias tomavam conta da cabeça da pessoa. Porque ela não tinha como ajudar. E se ela fosse começar a querer ajudar, né, ia acabar atrapalhando. Hoje não, hoje a maioria dos médios, acho que 90 e poucos % é consciente. Isso, e eu acho que porque agora tem até condições de ajudar. Mas é que eu acho que o que a Lu está falando, veja se é isso que você está falando. Eu, pessoalmente, tenho uma tendência a achar que ser inconsciente é melhor. Todo médium eu acho. Eu acho. Médium, porque você interfere menos. Isso. Mas eu nunca tinha pensado por essa perspectiva. Não, mas eu entendo isso, porque é a questão da evolução. É a questão da evolução. Porque, por exemplo, lá no seio da minha avó. No seio da minha avó, até o fim da vida dela, era assim. O seio da minha avó era de madeira, tipo um barraco mesmo, sabe? Que dessa até ajudou a arrumar. Quintal da casa dela, barraco, essas coisas assim, mas era bem mas eu bacana. amava aquele chão. Embaixo de uma laje, a assistência era desse tamanho aqui, ó, de altura. Mas gostava. Lembra que você aumentou pra ela? Aí, que eu desse lá fazer um serviço pra ela, porque minha avó era uma senhora sozinha. E ela não permitia, ela falava assim pra gente, quando a gente ficava lendo as coisas e falando pra ela, minha avó não gostava que a gente ficasse lendo, procurando. Meu pai até hoje não gosta. Minha avó não gostava. Eu odeio que nem minha avó, mas por quê? Minha avó achava que justamente isso. Ela achava que ela achava, porque ela achava que eu podia ler aquilo e como você está em formação, para não ter o perigo de você mistificar, porque inconscientemente você vai, se você não é inconsciente, você ajuda. Hoje você ajuda. Mas mistificar é uma coisa, é ajudar a entidade. Não, exatamente, mas tem essas duas coisas. Mas acontece, você sabe que acontece. Porque assim, ó, a pessoa chega lá, muitas estão assim, em estados assim, né, terríveis. Aí, uma coisa que você fala... Da assistência, você da fala assistência, os da assistidos. certo. Isso. Os consulentes. Chega lá, às vezes estão numa situação assim, terrível. Uma palavra que você fala,
ou pode levantar, e se a pessoa for sugestionável, sabe-se lá vantagem. Deus o que pode Pode se matar, acontecer. Você pode roubar um. Você entendeu? Então, é esse se eu o fosse meu medo médio, da eu gostaria de ser consciência. inconsciente. É esse o medo da eu acho gente que de seria um grande consciência, alívio. entendeu? Porque você tem que estar lá, ó, e depois você sai de lá, quando no caso da gente que é consciente, você sai de lá assim, ó, rezando. Meu trabalho nem acaba ali quando encerra a gira. Eu vou rezando e pedindo para que eu tenha feito um bom trabalho, para que eu tenha interferido o menos possível, sabe? Porque a gente sabe que tem, mas interferido o menos possível sabe? E continuam levando aquilo. Então você também tem que saber separar o que você ouve de lá pra sua vida, entendeu? Porque você ouve coisas assim. Você ouve coisas estapafúrdias também. Tem coisa que você quer pegar a pessoa. Né? Você E quer socar, pegar a né? pessoa e socar e falar, ai, dá licença, aqui não é pra isso. Mas você ouve também coisas que você fala, meu Deus, como eu posso ajudar? Se eu não tô conseguindo me ajudar, porque tem época que você tá numa situação também difícil, você fala assim, se você tiver uma solução para esse seu problema, me fala, conta. porque eu também tô precisando do Mas meu. isso não é muito legal também? Né? Essa era a última pergunta, na verdade, da gente trocar as boas experiências. Uma pessoa que chega para você e traz para você o seu problema, não ajuda você a resolver o seu e o dela? Não, você consegue. Sim, Então, claro, resolver, não, eu não acredito digo que resolver, mas ajuda mas você pra ter. entender, né? Não ajuda você ter um fundinho de esperança, porque você ouviu aquilo que foi dito, sabe? Aí você ouviu acaba. aquilo que a entidade fala. Isso, Tá. entendeu? Então você tá ali junto. Você aplica para você. Isso. Aí você fala, poxa, se eu está saindo isso da minha boca sem eu ter. Porque nesse momento eu tô totalmente descrente. Eu falo, não tem mais solução. Não sei mais o que fazer com tal pessoa, não sei o que fazer. Eu tô fora. Aí chega uma pessoa com esse mesmo problema. Aí você fala assim, mas não tô conseguindo resolver o meu. Mas aí é que tá. Da sua boca saem umas coisas que você fala, poxa, eu falei isso pra uma pessoa, então tem que aplicar pra mim também. É isso mesmo. Você entendeu? Não posso pegar. É fogo. Eu acho. Eu acho claro. que eu falo, minhas irmãs, minha mãe, eu não sei o que minha mãe disse, mas entre a gente fala que é uma religião muito sofrida, muito difícil. Não, Ela falou uma é coisa uma encantadora. religião. Ela falou uma coisa de uma verdade absoluta. Ela fala assim, escuta, você quer entrar para a Umbanda? Não faça isso. Exato. Meu pai fala a mesma coisa. Exatamente. Não faça isso. Não. Porque é muito, eu acho, eu amo. sofrido. Eu não fiz outra coisa na vida. Ó, eu tô com Depois que 52 entrou pra anos sair é e complicado. não frequentei. Eu só fui pro terreiro dele, acho que porque eu sou casada com ele, porque senão eu não sei se eu não teria ido pra encerrado nenhum junto outro. com Eu a avó. teria. E só fui no seu, verdade seja dita, Sim. porque minha mãe precisava da minha ajuda. Te juro, foi esse o motivo. Entendi. Agora, eu quero retomar uma questão, Décio. A gente não falou que o Décio está lá como pilar, né, entre Dona Nene e seu Nene, a gente não teve esse espaço para conversa. Sem os dois, né? E os dois são muito fortes, né? Sim. Ontem, por exemplo, a gente estava lá embaixo conversando, eles estavam recebendo visitas, tá? Eu falei, que bom, porque a gente não invade, eles ficam no espaço deles. A visita foi embora, eles desceram, os dois. Dona Nena desceu, tomaram banho, Dona Nena desceu com café, sorte que eu tinha bolo, que eu tinha levado e tal, botamos lá na mesa e tal. E aí, seu Nene ligadaço, assim, Dona Nena ligadaça. Eu falei assim, gente, é por isso que esse povo vive tanto, né? Porque tá no foco. Então, com o Décio, a gente não teve esse espaço ainda. Mas, Décio, veja só, você também é o mesmo esquema, desde muito pequeno, dentro dessa perspectiva, e quando eles decidem fazer o terreiro, você é uma das pessoas determinantes. É o cara que ajuda, é o cara que vai lá comprar imagem. Toda a vida. Lá com os 14 anos, é o cara anos. que apoia, é o cara que vai lá levar pão, Sim. é o cara que passa durante a semana, é o cara que está no terreiro. E o cara que compra as flores toda semana. Isso. Então eu ainda pensei, falei para o Davi, a gente podia comprar as flores, né? Mas para comprar as flores que prestam, relaxa, tem que isso ser aí é um 5 da prazer. manhã. Não. Falei, nossa. A feira está obrigado. na esquina de casa. Então, Né, Vê? mas aí a pergunta é a seguinte, essa convivência com a Umbanda, com o rito, com o orixás, com Exu, Pombagira, com Pombagira acho que é menos até, né? Não, tem Pombagira bastante. Sim. Como é que você sente que isto teve alguma interferência na vida familiar de vocês? Enquanto você, Lucimar, o nome dos irmãos eu esqueci. Lúcio Dirceu e Lucimar. Você sente que isso teve alguma... 100%.
Isso 100%. foi positivo? Positivo 100%. Foi por quê? Porque assim, olha, como eu te falo, até os 11 anos de idade, eu nunca tinha sido apresentado com uma religião. Nem eu, nem meus irmãos, né? Foi a partir dele, meu pai ter voltado para o terreiro, que foi apresentado religião. Quando eu falo religião, eu estou falando em Deus. Sim. Até então, Não se falava desse assunto. e é engraçado, sabe, que eu sou muito religioso, o Lucimar sabe disso, eu sou demais religioso. A partir do momento que eu fui apresentado a Deus, dentro da banda, é incrível, mas o amor, compreensão, respeito, ele aflora de uma maneira incrível. Então isso influencia na vida da gente. Que nem eu, meu pai, minha mãe, nós temos uma ligação assim enorme. Pois é. E é por causa da Umbanda. Não só porque é meu pai e minha mãe. Eu venho ligado com eles na religião, na fé, desde os 11 anos de idade. Que eu estou junto com eles. Tudo que eles precisam, tudo. É uma gripe, minha mãe espirrou, eu estou do lado dela. Meu pai, daí está me doendo, eu estou do lado deles. E foi a vida inteira assim. E elas... Isso é Lucimar, reencarnatório. a mesma então, coisa. mas, ó, E lá na minha isso que eu casa ia falar. também. Eu falo isso porque eu Pode ser. tenho 5 irmãos. Comigo são 6. 6? Comigo. são Ganhou do 6. meu pai. Nós só somos 5. Não. Mas minha avó, Aí- sabe quantos eram? É. 23. Nossa, você ganhou da minha, que minha Morreu de era parto. 8. Morreu de Ah, tá parto. vendo? Também, coitado. Ó, no caso da minha Aguenta avó, mais. minha avó, 8 filhos. Nossa. Então, num ponto da vida de cada um, todos eles me frequentaram. Tiveram lá do lado da minha avó. Igual o nosso. Mas ao longo desses 70 anos, no caso, sabe, 60 anos no caso da minha avó, só a minha mãe nunca saiu. Os outros, tanto que no final só tinha minha mãe. No final de muitos anos antes do final, só a minha mãe. Então, era minha mãe o apoio da minha avó. Então, minha avó fazia umas giras de particulares de quarta-feira, por exemplo, quando o trabalho era muito sério, muito intenso, não dava para fazer na gira, com assistência, as coisas. Então, se a pessoa precisava de um outro tipo de trabalho, era feito naquele dia. Então, era minha mãe que estava com ela. Então, minha mãe acompanhava. Apesar dela ter tido 8 filhos que foram criados da mesma jeito. Mas cada um tem uma coisa. Cada um tem A mesma coisa a família. minha mãe. 6 filhos. Mas, na verdade, só eu e a Drica É. que sempre Drica é a mulher do estivemos... Rogério, Isso, Adriana? isso, Ah, isso, Adriana. Vou te falar, a Que- é que eu religião, falo, a fé Drica, aproxima demais Só as pessoas. eu e a Drica é que estão ali do lado, no apoio da minha mãe, tanto São as duas que frequentam o como terreiro na até hoje. vida, na vida dela. Uma dor de barriga, é eu e a Adriana se comunicando para resolver a coisa da mãe. Tem meus outros irmãos que a gente só aciona em caso de Caso muita extremo. necessidade, entendeu? Mas também porque vocês como Décio, são mais... se eu E- escolher uma palavra para não tomar um socão do Décio, são mais possessivos. Eu acho... Né? De dizer assim, é meu pai e minha mãe. Parou? Isso. Parou, obrigado. Não, exatamente, somos é isso. mesmos, Mas somos tem, mesmos. mas ó, Mas, eu né? acho que o que pega E tem no isso, meu tem caso, bastante mais... Não, claro, isso A é minha profundo mãe- os vínculos. então, mas ó, o que pega no nosso caso aqui, eu acho que no meu caso da Drica, a Tânia, minha irmã Tânia, é uma médium assim, fantástica. Mas ela não frequenta Abandonou, parou. mas ela era assim, ela começou muito cedo, tanto que minha avó teve que fazer um trabalho para segurar a mediunidade dela até ela ter uma certa idade. Sim. Porque minha irmã era daquelas que, é mais velha que ela, tá com 53. Sabe, desmaiava em qualquer canto, chegava num lugar, pegava. Até hoje ela tem assim um dom de falar assim, ó, Lucimar, não sei, tira aquilo dali que não tá bom, ou então faz uma coisa, Lucimar, tira isso, joga fora, ou então faz uma defumação não sei aonde, ou então, não sei, fala pra Paloma não fazer, sei lá, não tô vendo alguma coisa, sabe, essas coisas, até Sim. hoje. Mas ela não frequenta há muitos e muitos Então, anos. essa pergunta não estava aqui, mas eu quero aproveitar porque isso tem surgido bastante em várias conversas. Então, por exemplo, um médium desse, tá? A Tânia, né? Um médium como a Tânia, a gente não vai publicar o nome dela. Uma médium como a Tânia ela desenvolveu, ela sabe trabalhar com a espiritualidade e tal, ela opta por se afastar. Tá? Existe a possibilidade deste exercício que ela faz, olha,
tira essa planta daí, olha, fala para o fulano fazer isso. Isto ser um exercício da mediunidade, sem necessariamente ser uma mediunidade pé no chão no terreiro? Sim. Existe isso? Eu acho que existe. Eu também acho. Eu acho que existe sim. Eu acho que parte sim. da mediunidade dela, ninguém vai roubar. Porque não, ela tem porque isso. a minha preocupação é porque tem um lado da Umbanda, do Candomblé, que eu brinco dizendo que é o lado vingativo, né? As pessoas adoram a desgraça e a Sim, vingança. sim. Ai, ele saiu da Umbanda, a vida dele vai descambar, agora vai virar a mosca do cavalo da magia. Isso. Né? E não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente, porque é aí que eu vou te falar. Porque Existem as cobranças, claro. Existem as cobranças, A entidade tanto na cobra vida ela, dela. realmente, Tem as porque- cobranças. A Tânia? Mas ela, sim, cobra. Fala, cobra, ela fala cobra. isso? Não, ela não precisa nem falar. Você já Sabe? A gente Cobra. sabe. Minha mãe Porque tem também. Minha mãe às vezes sabe, a Tânia, faz isso assim, assim, assado, porque tá precisando de algo. Aí ela vai lá e faz. Ou então, Tânia, na sua casa você faz uma coisa assim e tal. Ou então faz uma obrigaçãozinha. obrigaçõezinhas pra Aí minha mãe eles. fala pra ela, Tânia, faz uma obrigaçãozinha XXX. Pra dar uma melhorada, ou então quando. Porque vê os transtornos, entendeu? De alguma forma, ela precisa, de vez em quando, dar uma acenada, porque às vezes dá uns turbilhão. Não é que ela se afundou na sarjeta, não é isso. Mas alguma coisa acontece. Ou Ele dá um tropicão. Exatamente. Ou às vezes numa coisa, alguém que ela goste, ou o ambiente na casa dela tá estranho, tudo. Aí, às vezes, ela cumpre uma obrigação. Entendi. Ou uma passagem, ou uma coisa aqui, outra coisa ali, ou para alguém, ou alguma coisa. Mas tem sempre uma Tem que estar atento. Isso, tem que estar Mas no atento. caso, Tem que estar não é, cuidando. mas não é ela que está atenta, né? Me parece que alguém está atento por ela. Isso, então, mas acontece. O que Por acontece? enquanto. Isso, mas o que acontece? Às vezes ela fica atenta, mas aí o que, É, que ela às faz? vezes Ela debate isso com a ela minha vai no mãe. terreiro lá. E às vezes ela também vai fazer uma limpeza. E às vezes ela pede pra minha mãe, dá aqui um help me e Ela tal. entra, entendeu? ela sabe que Aí ela minha vai, mãe. Noca. Isso, Às vezes ela vai. passa, então Isso, faz quando ela uns vai. carreiros, E às vezes coisa a minha mãe mesmo vai lá e faz alguma coisa, Ela não é boba, um ela trabalho sabe lá quando- na casa dela e Sim. ajuda, entendeu? Entendi. E então minha mãe fala, Tânia, você sabe o que é? Ela fala, eu sei, mãe, mas eu não Que quero. engraçado. Curioso. Mas entendeu? Quer ajudar Mas o ela marido sabe. ateu, O marido dela é ateu. Entendeu? Então Vai complicou. Já dificulta. Já é. Mas É não muito por questionável, muito do que acontece, isso. muito Porque do... antes mesmo ela já tinha parado. Então, mas muito do que acontece no terreiro de Umbanda é muito questionável. Muito. Se você for ali olhando só para aquilo que está ali na sua frente, é muito fácil questionar tudo. É lógico, mas ó, o que eu Né? falo assim, as pessoas vão lá e pedem tal coisa. Aí, não é uma. Eles acham assim, então fui no centro, eu pedi tal coisa. Quero que esse celular fique azul. Aí, como eu vou lá, ele já falou comigo tudo, então eu espero que daqui uns tempos ele trabalhe e ele comece. Mas não é assim. Não é. A gente não. O que eu entendo deles não é milagre. É um Então, amparo. isso é milagre. É um amparo, entendeu? Então eu tô passando por uma situação difícil. Eu vou lá e não é que eles vão me ajudar a não passar por isso. Claro. Eu acredito que eles não tenham esse poder, porque vai mexer na vida de um, mexer na vida, no universo, nas forças. Não. Mas ele pode suavizar esse trajeto. Ele vai suavizar. É isso que eu entendo, Oi, entendeu? filha. É um amparo, Quer é o ser? nosso ombro. Oi. Como você chama ele? Vi? De vida. É. Ah, é Vi de vida. Não, só Só que eu só porque- falo Vi. Porque eu falei, será que Onde que é aqui mesmo? Que bairro que é Mas é aqui? Vi. Não, eu Entendi. falo só vi. Qual que Não, é? mas veja, eu acho que pera, acho que é não, tá calmo. Tá, pra gente ver isso aí, ela for sair daqui. Eu acho que eles não Porque vão não tem nada a ver, tá? mudar, Seria mas sempre eles da podem te cidade. ajudar a fazer uma passagem mais tranquila. Isso, Não, é né? pra isso que eu penso. Suavizar. Mas o pessoal Tá em acha. Pintuba, Aí tá chega bom, lá. tá. Mas eu te As ligo. coisas absurdas que eu falo, que o pessoal vai perguntar. Tá bom, bem. Eu queria muito aquela pessoa. Só que aquela pessoa tá com outra pessoa. Se liga, né? Aí você quer que. Poxa, a gente vai fazer aquilo. É claro. Então, quer dizer, sabe, espera isso tem da muito gente. disso, hein? Mas Tem. aí eu vou mexer muito. Nessas coisas dá vontade de falar, ai, por favor, se você precisa Vai dar um chute de na fazer um bunda dela e trabalho põe para pra alguém fora. ficar com você, isso não. Então, que Isso raio não de vai amor é esse? funcionar, essas E não vai graças. funcionar. E eu não posso fazer isso por você, porque se eu mexo na vida da pessoa, eu tô alterando o destino dela, que tá alterando Não, o você tá destino de uma prejudicando coisa. uma pessoa, você não tá Então, ajudando Não, uma. então.
Eu tô falando, e vou trazer Você pra tá ela. prejudicando Aí ela o vai casal achar que que eu tá tô se separando, ajudando. tá falando Mas ó, separado. quanta coisa não vem junto. Não, Cê, não dá pra fazer. tem- Claro, é e o muita pessoal loucura. confunde muito Imagina. o centro com essas coisas. Eu acho que o pessoal que vai lá O e... pessoal Porque confunde isso vai muito. isso vai muito pro filme, né? Isso, Vai muito o pro pessoal filme, vai muito pra confunde TV, muito. né? De- E não é uma coisa que acontece de vez em quando. Não, é uma coisa que acontece constante, né? constante. Aí o pessoal não consegue porque não é merecedor e não é justo e sai falando mal. Ou é o que a gente estava falando. Você vai lá e pede por uma graça determinada. Então vai lá um trabalho, 2 trabalhos. E eles têm, eu acredito que eles recebam a energia e falam, vamos mexer um pouquinho ali, abrandar o coração daquele, para que ele consiga um serviço ali, e vamos mexer no universo, aí nas coisas. Aí, só que não acontece de uma hora para outra. Aí você se enche, porque, poxa, eu fui lá 2 3, semanas, 4 semanas Já passei e até 2 agora semanas. nada. Aí eu Tô vou. desempregado, hein? Não, desisto. Eu vou pra igreja. Chega lá, na semana seguinte você consegue. Mas ninguém pensou que tá tendo todo um trabalho, um processo. Acho que, não, eu consegui quando entrei na igreja. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Tava na igreja e pedindo. Quando eu entrei no centro, nossa, foi falar com aquele guia no instante. Mas eles não sabem que Lá na aquilo está igreja sendo já tá assim, trabalhado. na igreja alguma que entidade passou já pro- tava fazendo pros isso, né? mentores Que a igreja é espirituais, maravilhosa que quanto vai, terreiro, que vai, qualquer entendeu? lugar. Então não é milagre. Então, às vezes a gente fala, nossa, eu fui ali, falei com aquele guia ali. Eu tava falando, falei com aquele, não consegui. Tô há 2 meses falando com aquele, não consegui. E agora? Consegui com aquele ali, vai lá com aquele. E agora Mas só ela quer não passar viu naquele. É, só isso, quer passar mas não naquele. viu que todo Já esse faz 2 meses que está sendo trajeto trabalhado por foi ela. feito aquilo. E quando chegou naquele, Já tava era pronto. a gotinha que faltava pra, É. sabe? A pessoa Então, perde a tem noção do muito todo, né? disso. Sim, Eu é, falo, sim, perde, sabe? claro. Eles- É muito então é doido. muito complicado. Ó, quero falar de casal. Assim, ó, eu queria pensar um pouquinho assim, como é que é isso de dividir a vida pessoal e a vida espiritual no terreiro, né? A gente tem 2 casos evidentes, a gente conhece, 2 mais até, né? Vocês 2, Reinaldo, o próprio Rogério e os outros casais eu não conheço, assim, né? Como se faz para a gente separar as coisas? Ou é justamente o contrário, a gente Eu não acho quer que não dá pra as separar, coisas. Acho Não que, dá. eu acho que é tudo fundido. pra mim. Vamos eu pensar. acho que a levo gente muito separa. fundido. Porque eu e ele divergimos muito de certas das Não, coisas. mas a gente conversa, mas aí o que tem? Então, Eu respeito a a gente sua- não separa. Não. A gente conversa A gente direto conversa, sobre o assunto. mas não- Você não está Peraí. separando. Mas né? mas não, espera, eu vamos converso, ouvir- mas vamos eu não ouvir essa- mas não é que eu concorde, a gente Sim. conversa e chega, tem coisas que acontecem que eu falo pra ele. Ele fala, eu entendo o que ele está dizendo, mas mesmo assim eu ainda Não é concordo. aquilo que você opta Entendeu? concordar, entendi. Então, mas a gente separa, porque o nosso relacionamento, as coisas do centro são as Sim, coisas claro. do centro. Mas o centro está na nossa vida Tá. 24 No horas. cotidiano, É, no sério, normal, é. nem tudo. Então não dá para separar. Não, Mas vocês- ele é mais do que eu, viu? É isso que eu ia dizer. Ele é porque- muito mais do que eu. Você é muito mais, hein? Eu vivo a religião 24 Você horas. vive. Não, porque você tá até o... Exatamente. Não, eu estudo, eu estudo outras coisas. Eu já nos fascino. Não, e ele eu está já preocupado, eu vejo, por exemplo, a diferença de atitude. Eu falo assim, Décio, estou pensando em fazer tal coisa. Estou dizendo, Décio, estou pensando nisso, porque já me preocupou e eu quero, né? Então, quando eu jogo a preocupação para ele, ele já... Eu falo, calma, a gente vai resolver, calma, né? Mas eu percebo que a imersão ali é muito forte, né? No problema do centro o tempo todo. Como é que as crianças... Tem quanto, né? Paloma? Eu só tenho a Paloma. E E ela? hoje o neto, né? Como ela interage com isso? Ela, eu sempre falei pra ela, Paloma, não é necessariamente porque eu e o papai somos essa religião, você também precisa ser. Isso desde pequena. Agora, Mas botando o guri pra tocar tabaco, vocês querem que aconteça o quê? Só que assim, ela vai. Ela hoje, insistiu. hoje ela é diferente da gente. É. Ela vai preencher uma ficha de emprego, alguma coisa, né? Um bandista. E ela não frequenta, ela não vai se mas ela fala pra Ela- todo mundo, eu sou mas um ela bandista. não e é. ponto. Mas eu É. vejo ela bastante lá. Sim, não, ela mas ela adora. só Não sei se eu vejo toda semana. Não, Não vai toda todas. semana não dá. Por causa do pequenininho hoje E não por vai. causa do serviço também. E outra Mas, ó, trabalha também, que é tarde. Quando Mas ela adora, pequena, ela ama. eu levava ela porque ele trabalhava, eu ia, o da minha avó era de sábado. E ele também trabalhava, então tinha que ir comigo, porque era muito pequena. Então ficava na assistência, mas
sem nada, tomava o seu passinho, porque se vai no centro, acho que tem que tomar um passe para não sair. Ela dormia lá no banco? Ela dormia lá, isso, exatamente. E foi crescendo assim. Mas eu sempre falei pra ela, se você quiser conhecer outra religião, se você vai frequentar a igreja, eu levo você ou alguma coisa, ou se você quiser ter um outro conhecimento. Nunca quis. Nunca quis. Por ela. E até hoje, ela não vai a canto algum. Entendeu? A canto algum. Aí, só que ela já ia. Isso, só da Umbanda. Entendeu? Não pra frequentar. Ela tem um companheiro, não? Não. Não tem? Não. Não ia perguntar se ele ia, porque não Não. dá. E também não interfere, que tem isso que é bom, né? Isso, exatamente. Mas só que ela, por ela mesma, ela nunca quis em ter outro tipo de conhecimento. E ela tem uma fé assim, que deu uma dor de barriga e ela já sabe a quem chamar, quem pedir, a quem coisa. Sabe? Calma, tem que ver. Exato, entendeu? Ela tá com que idade? 27, vai fazer 27 agora. Calma. Acho que ainda tem muita história. Então ela não vê necessidade ainda de outra coisa e ela tem super fé. Não liga pra avó, fazer isso, fazer aquilo. Então, tem. E não atrapalhou ela. Não. Você também não atrapalhou elas nunca. Tá. Gestão de problemas. Gestão de problemas, tá assim. Então, como é que a gente lida com problemas, assim, no dia a dia, porque naturalmente acontecem muitos problemas, a gente sabe disso. E eu tenho essas 2 semanas que eu estou conversando com um outro, é óbvio que tem muito problema, a gente sabe disso, né? E como é que a gente faz gestão de problemas na OCA? Na OCA? Porque eu ia falar, porque em casa eu digo pra Paloma, às vezes eu digo pra ele, eu falo, gente, às vezes uma dor de barriga é só uma dor de barriga. Às vezes uma dor de cabeça é só uma dor de cabeça. Toma umas aspirina que passa. Porque tem gente que acha que deu uma coisa, alguma coisa tem. Já tá carregado com a Eu falo, gente, às vezes uma dor de barriga é só uma dor de barriga. Né? É assim que eu lido pra resolver os problemas, sabe? Porque nem tudo, né? Ficar encanado com essas coisas, pelo amor de Deus, que aí eu fiz isso. Aí nesse mas caso, em casa nunca tivemos esse problema de... Porque bater o dedo no chão já acho que foi uma... Ou então uma coisa que deu errado no serviço, entendeu? Então alguém está querendo atrapalhar. Exato, entendeu? Às vezes é só o que eu falo pra ela. Uma dor de barriga é só uma dor de barriga. É o que eu falo pra ela, é que o meu pai e o Santana falava sempre pra gente. Tenha fé no teu terreiro, tenha fé na tua cidade, tudo. Então, porque... Mas às vezes as pessoas... Se pegar alguma coisa em você, vai pegar bem leve somente pra você ter ciência de que estão fazendo alguma coisa contra você. Certo. Se você tem que ter os orixás, confia no teu orixá, teu pai de santo, tua mãe de santo na época. Mas aí é uma coisa. Então, deixa eu falar. E acontecer alguma coisa, foi deixar ela acontecer pra você. Liga que tem gente querendo te ferrar. Então, mas eu acredito nisso. Mas porque na maioria mesmo, é olho gordo, é não sei o que acontece dia a dia. Mas, Vi, mas ó, vocês têm uma coisa que vocês falam que... Não, vocês acham assim, ó. A dona Dalva, poxa, um médio de 50 anos de sei. Como que pegou uma coisa dela? Eu falo, como que pegou uma coisa nela? As pessoas às vezes estão... Não, é que às vezes as pessoas estão passando por situações tão fragilizadas, sabe? Tão com a guarda baixa. E pode pegar assim, não é o fato dela ser uma médium antiga, mas vocês acham assim, ó. Você fala assim, ó, não, tem um médium, o guia dela tem que ir lá e não pode deixar isso acontecer. Mas não é uma questão de deixar acontecer. A culpa não é deles. Acontece que minha mãe tá no momento de fragilidade, no momento e abaixa a guarda em questões, sabe, situação que você está vivendo. Isso pode acontecer com qualquer... Sim, então, mas eu digo assim, mas o fato de, como assim, aquela médium de tantos anos, acontece comigo que comecei agora, ou com ele que começou, não sei o que. Não, isso acontece com qualquer um. Vocês têm um pouco de, aquele guia tem que segurar a onda aí, mas não é assim, às vezes a gente precisa de uma ajuda, o médium precisa de uma ajuda de um outro, não importa os anos que você tenha, você pega, às vezes, pega não por fraqueza, mas por estar passando por uma certa fragilidade, por algum motivo caiu. Então você precisa deixa acontecer para você ter ciência, ou que você está frágil,
se corrige. Não, mas você sabe, Ou- quando você tá frágil, você sabe que você tá Ou frágil. porque alguém tá fazendo, ó, se Entendeu? liga, estão fazendo. Isso. E pega você num, Mas não derruba. num momento. Não derruba. derruba, mas dá uma Sim, capengada, sim, mas é um não. alerta, mas não derruba. Isso, não. Isso Mas eu sei. tem. Mas isso é independente dos anos que a pessoa tenha. Eu, Isso, aqui não, é isso eu nisso que também eu acho. acredito nisso, acredito assim. Mas me conta uma coisa, quando, por exemplo, a gente, vamos imaginar que isso fosse uma polêmica, tá? Esse caso, e aí a Lu é a porta-voz do que 20 médiums pensam dentro da OCA, tá? E aí é disso que eu falo, gestão de problemas. Como é que a gente resolveria, por exemplo, vamos imaginar, sei lá, não consigo pensar uma coisa que não soe que é um problema de verdade, mas, por exemplo, todo mundo quer trazer o seu santo para pôr no altar. Tá bom? Então, vamos trazer 50 santos no altar. Sim. Tá? Como é que a gente faz essa gestão? Como é que eu chego para você e falo, olha, eu não, né? Folgado. Certo, que não vai A gente não pode, amar café no porque- céu da casa, não vou chegar. Mas o médium chega para você e fala assim, Décio, eu queria firmar o ponto do meu caboclo lá fora. Eu queria... como é que a gente trabalha essa... Uma casa que tem 43 anos e continua bem sucedida, continua trabalhando, deve ter aí, eu percebo, por exemplo, no seu Nene e na Dona Nena, mais na Dona Nena, eu confesso que eu tenho essa percepção mais direta da Dona Nena. Controle. Hã? Um controle, né? Opa, da- você quer Estético. resolver? Você quer resolver o BO? Chega ali na Dona Nena. Dona Nena, tá acontecendo tal coisa. Ela pá. Aí ela vai, ou chega em você, ou chega no seu nene, ou bem uma característica feminina, né, de resolver as questões. Mas tem problemas grandes. Como é que você resolve normalmente isso? Olha, é assim, a maioria dos problemas que chegam para mim, eu procuro eu resolver, antes de levar para o meu pai. Mas quando eu vejo que realmente é um problema que só cabe a ele resolver, eu sento com ele e resolvo. Aí converso com ele. Geralmente Só que é assim, são problemas. Vai, não os é de- não espirituais é- vai não direto é pro na seu gíria, pai, é. mas os problemas Espirituais vão direto. vão direto. é. Agora, Aí quando com é ele. coisas das pessoas, Isso. esse tipo de coisa que você está falando, sabe? De querer, quero pôr imagem, Isso, essas coisas. coisas Aí assim. é ele Eu resolvo. Ele Aí resolve. você resolve. Às vezes nem chega pro seu Nene e pra Dona Nena. Se for levar tudo, Chega depois. o meu pai, meu Deus do céu, coitadinho. Eu agora Fica doido. não aguenta mais. Isso. Não, doido. ele está muito Já foi fragilizado. mais, já tá. foi demais, né, Vi? Eu Já acho foi que ele demais, mas Não, agora é hoje- mais. hoje cai. Aí se é uma coisa já Eu de- mesmo abracei de muita coisa justamente espiritualidade, para aliviar ele. aí já é direto ele. Só que é assim, Fausto, 43 anos, você sabe o que pode e o que não pode, né? Então É tem claro. coisas que chegam pra você e você fala, não vou nem perguntar pro meu pai que eu sei que pode, ou sei que Isso. não pode. Então Não, já, porque, não, já porque resolvo você na faria hora. isso? É. Porque se você tá 43 anos, tá na casa, você sabe a regra, por que você não vai Então, falar? mas é isso. Então, eu acho que quando você inicia numa casa, Agora, quando aí é algo você realmente acompanha mais ou menos espiritual, quando você entra numa casa, você já Ah, acompanha é. mais ou menos as É regras. uma Por exemplo, se empresa, você né? chegava É uma lá no empresa, centro da minha Fausto. avó, se você fala, quero pôr a imagem do meu Oxalá. O congado da minha avó era uma parede É inteira. enorme. né? Tem a imagem Então, até, dava tem uma pra- imagem Tinha até até minha lá embaixo. exagero. Dava favor. Era até exagerado. A gente falava, vai vó, vamos se livrar um pouco dessas imagens, de muita coisa. Mas a avó era, sabe, era uma parede assim. Ela ganhava uma boneca daquela sua lá de Aquilo porcelana, ia ela punha no lugar. Cara, punha. Entendeu? Então você que não. Dependendo de quem deu. Quem deu, se for o pra porquê criança que dela. deu. Vocês têm foto disso? Eu adoraria ver. Eu tenho, acho que Tem tem algumas, minha mãe eu tem gostaria algumas. muito de ver. Então, mas, sabe, se tem alguma coisa. Minha avó punha. Punha. Minha avó, ela era assim, por exemplo, como é o nome daquele padre que tava. Quevedo? Não. Aquele da batina preta. Todos. Não, vocês têm algum padre lá no centro? Ah não, o Paticício Padre Cícero, né? É. Por causa dos baianos, O né? antigo é o parece. Paticício, esse tem daqui. o chapéu de aba E a roupa pretinha, acho que é né? Paticício. Isso. É, Patrícia? Aí minha avó tinha Cícero esse Romão também. Batista. Isso, esse aí, o Padre Cícero também. Aí morreu, sei lá, Ayrton Senna, que tinha o Padre Ayrton Senna no É, Ela tinha um quadro do torcida no lugar. no Congado. Porque
ela ficou tão triste. Minha avó era analfabeta. A minha avó foi aprender a ler e escrever quando ela já tinha uns 60 e poucos anos, na verdade. Ela Você morreu com entendeu? 83. Um dos motivos Então, de tomarem a consciência toda dessas pessoas na ela época, não porque sabia era ler e escrever. normal isso. É. Elas Minha não avó não tinham sabia. como ajudar. E aí, então, exatamente. E aí você ouvia minha avó falar de umas coisas que você falava, mas sua avó, como que... Minha avó era uma pessoa que, assim, via... Sabe quando tem aquelas ensinações de um crime, por exemplo? Sim. Aí tem aí eles remontam, fazem a montagem como foi o que aconteceu. Reconstituição. A reconstituição. Isso. Aí acontece aquilo, você falava pra ela, não, vó, isso não são essas pessoas. Não, mas eu vi, passou lá. Eu vi tão inocente que ela achava que tinha era... aquela. Eu vi quando passou como que foi que ele fez, como que foi. E você falava pra ela, mas ó, isso na verdade não são essas pessoas. Aconteceu, mas eles estão falando mais ou menos, e tem alguém. Não, mas eu vi. Aí você deixava, aí você falava, tá. Eu não vi que era aquilo, sabe? Que ela ficava meio chateada, gente, aquela coisa, sabe? Mas ela colocou o Senna por quê? Porque por representava causa da pra ela... morte. Não, por causa da morte que ele teve, dele. do jeito que ele morreu. Ela sentia assim as coisas. Ela deixava ele para ficou- rezar por ele, né? por causa do jeito que ele morreu, da maneira como ele morreu, um jovem, e um acidente daquele tão feio que, meu Deus, que se quebrou todos. Eu não sei, a gente não sabe, na verdade, o porquê que ela A motivação punha lá. dela, a motivação dela fazer Você aquilo, entendeu? claro. Então quando a gente chegava tinha uma foto determinada ali nas paredes. A gente nem questionava, a gente ela punha e ficava lá, o centro era dela, sabe, ela que coisa. Olha, o Décio falou assim, eu sei, você tem a sobremesa, né? Então vocês precisam comer, né? Mas É, olha só, eu queria, o Décio falou assim, Fausto, eu lembrei de algumas coisas muito interessantes. Isso foi coisa que eu perguntei para todo mundo. Das boas vivências no terreiro. Na Oca, tô falando, né? O que você tem? Porque a Lucimara está dando um depoimento maravilhoso e dava outro livro, porque a história da sua mãe e da sua avó... Dá outro livro. Pelo amor de Deus, é um São mais troço... 50 anos Não, de banda. fascinante. Você né? está falando, o livro de sua avó- 43 anos tem mais uma outra história de 50. Não, cara, e fabuloso, porque traz uma outra perspectiva. Sim. Um outro tipo de formação cultural, uma outra geração. Meu avô assistia filme e ele dava risada e falava assim, isso aí é tudo firme. É tudo firme. Como assim, vô? Isso é tudo mentira. Isso aí não é verdade. Isso aí é firme. As pessoas... Meu avô nasceu em 1896, gente. Meu avô viu o cinema nascer. Isso é bem... Entende? Então é uma perspectiva de mundo completamente diferente, né? E a gente ria, né? Claro, era firme mesmo, mas a gente entendia o filme como uma película de arte feita para mexer na vida de alguém, interferir na vida de alguém e tal. E ele entendia como um simulacro. Você vê? Sabe assim, Então, a mesma coisa da sua avó, você percebe? Isso. Não, eu estou vendo a reconstituição ali, eu vi as pessoas ali. Então, para eles é a mesma coisa. Mas coitada, era tão bonita, mas a pessoa era feia, era de outro, sabe, mas a atriz era bonita, entendeu? Claro. Então, um moço tão lindo, tão jovem, mas estava falando de outra história, e a gente tentava, e não adianta. Não adianta. Aí a gente cedia, porque pra que chateava ela? Não, e não adiantava, era não adiantava, era exato. diferente. Você entendeu? O cérebro dela vai. era diferente, como o seu o meu é diferente, como o do Kim, do Gabriel, da Paloma e do guri, como chama o guri pequenininho? O Heitor. O Heitor é outra coisa que a gente não vai alcançar, porque a gente nasceu num período que Não dá, nosso cérebro já é outra 2.0. não dá, gente, é Exato. cultura diferente, pensamento É diferente. claro, não é dá, diferente. Isso. Mas Mas olha, aquilo que eu te falei naquele dia no meu pai, se todo mundo fosse igual, pensasse igual, seria uma merda do caramba, pois muita coisa horrível. É, Você imagina tanto conversar que- com o espelho, que coisa chata. É muito doido. Mas me contem boas vivências, coisas que vocês lembrem, que foram. Essas todas são maravilhosas. Mas alguma coisa da Oca muito legal. Um caso muito legal, uma pessoa, sei lá, um processo legal, uma vivência bacana. Eu mesmo tenho visto coisas lá incríveis. Aquela moça loira, por exemplo, que está passando por tratamento lá, que ela sumiu, né? Faz uns 15 dias que ela desapareceu. É porque ela depende muito das pessoas, assim, É, pra calor, estar lá né? arrumando ela. Não, ela vem de carro, mas pra se ajeitar, Ela pra vem- se... ela vem de Uber. Eu vi É, de vem de Uber, Uber. Mas Mas de ela lá- depende de pessoas na casa dela pra poder Ajeitar. trocar ela, ajudar ela a se vestir, a fazer essas coisas. Nem sempre tem, ela falou. Cara, 43 anos, se eu falar pra você que eu não tenho nenhuma, que eu não lembro. Não, você não está lembrando. É.
Também o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente larga a pergunta aí na cabeça. Isso. E aí vocês pensam e depois gravam no Conforme WhatsApp. vou lembrando, vou te mandando, porque tem bastante coisa, Tem até situações que você fala, pô, lembra, deixa eu lembrar dela inteirinha, que nem aquele caso que nós falamos pra você do Sandro. Ah, isso foi muito legal. Sabe? Né? Foi uma passagem que teve no terreiro. Maravilhoso. Não sei se a senhora sabe desse, que era o menino que estava no manicômio, é isso, né? O menino estava no manicômio, e aí veio para o centro e caiu, e ali já... Caiu, recebeu, acabou com 7 flechas na hora, nunca tinha pisado no terreno, nem a mãe. Então, Caiu e recebeu, acabou com 7 flechas, isso com 13 anos. E aí na semana seguinte já estava fora do hospício e dançando em festa. Não, pelo contrário, ele na toco. Na toco, É muito doido. Mas vocês devem ter casos assim, que já atenderam, que viram, que... Sim, eu vou tentar lembrar de alguns casos mais marcantes para trazer para vocês. Um ou dois só para a gente contar. E acho que a gente precisaria talvez depois pensar um pouco, mas aí já fora, não é o livro não, é pensar por que as pessoas têm essa imagem de Umbanda e Candomblé do lugar onde se faz o tipo de uma manipulação de energia que para as pessoas é negativa, sabe? Eu não sei se é o cinema, se é o filme, se é a TV que destacou esse lado, porque vende mais, a desgraça vende mais, né? A gente claro, sabe disso. muito. Mas talvez pensar numa forma, e aí conversando com as pessoas, o lado negativo vem muito forte nos relatos. Não, porque o fulano brigou com o cicrano, a cicrana brigou com o cicrano, o outro saiu porque não sei o quê. Não, pera, o que é bom? O que de bom foi feito? A gente, mesmo quem frequenta, contar o que é bom. A família... Como é o nome? Coisa mais bonitinha. Mas eu acho que isso aí... Sadoyama. Família Sadoyama contou muita coisa legal. Mas eu acho que isso aí que você está falando essa perspectiva de percepção de que é humano e candomblé faz muito mal, essas coisas todas, a gente está ficando para trás isso aí, viu? Isso aí foi mais antigo, cara. Mais antigo. Mas é assim, eu acho que hoje está mudando bastante. Eu mesmo, só deixa eu concluir aqui, eu mesmo, quando eu comecei na Umbanda, para mim Exu e Pombagira era... Demônio. Era. Sempre foi assim. As representações eram né? Lembra do Exumirim de Chiquinho? Sim, e o próprio Exu, a própria Pombagira. Sim. Sabe, aquela nua, aqueles dentes tudo... Você diz o que, da imagem? Eles não são assim, gente. E outra, eles são... Hoje, coisa que não era há 5, 10 anos atrás, lá dentro da Umbanda, eles não eram reconhecidos como orixás. O Exu não era. Sim, não era. Eles vieram ser reconhecidos como orixá de uns 10 anos para cá. Então, para você ver que a perspectiva está mudando. Vai ter uma marcha para Exu, vocês viram isso? Vai ter, eu acho que o Sandro Luiz está programando. Então está mudando isso aí. É a nova geração que vai começar a trazer uma informação mais amistosa em relação ao humano e candomblé. Porque a nossa geração ainda carrega esse um pouco de que o Exu e Pombagira era coisa do mal, cara, só que... Você acha que essa representação do Exu com o diabo tem a ver tem a ver com uma manipulação da Igreja Católica, dessa imagem? 100%. Eu sempre achei. Sempre achei. Mas você não acha que... Para tentar derrubar a influência que estava... Não, tudo bem, mas eu ainda acredito que se existe essa separação porque a linha da esquerda mexe com determinadas coisas que a da direita não pode, por questão de luz, por questão de... Se eles estão lá, eles estão galgando caminhos até sair de lá, certo? Mas eu acho que tem que ter, é que nem reino, eu acredito que seja aquele reino tem que existir porque tem que ter um equilíbrio. Tudo bem, eles não são, eu não acredito que eles são do mal, são coisas terríveis, essas coisas, mas eles estão ali para mexer com determinadas situações. Mas que é importante, né? Sim, que é necessário. Com certeza. Eles têm a luz deles não é igual. Eu acho que dependendo como... Então, por isso que eu tô falando. Claro que não. Aí é que tá.
Eles trabalham numa uma energia mais densa, mais próxima Exato. do ser humano, E né? do aí encarnado. você vê, mas aí você vê Candomblé Por e isso que- Umbanda. Candomblé, eu diria que tá um pouco mais além. A Umbanda tá aqui, ó. O Candomblé desceu um pouquinho mais. Porque o jeito. Não, mas eu acho que tem uma diferença entre Umbanda e Candomblé. Tem. Eles só trabalham por chá. Mas quando a gente fala assim, por E exemplo, questão de eu estive trabalhos. pensando nisso nesses dias, assim, a gente, mesmo o nosso gestual, né? Quando a gente fala Umbanda tá aqui, o Candomblé tá aqui, o Exu tá aqui, o Preto Velho tá aqui. Quando a gente está usando esse parâmetro, a gente, de alguma maneira, a gente já não está reduzindo o lado de cá. Exato. Não, mas eu não acho Porque que não. este lado aqui é tão importante Então, quanto esse aqui. exatamente, por isso que eu acho que um Mas vamos depende falar do outro. em energia vibratória. Isso. Aonde eles estão Então, trabalhando. Não é que isso. esse aqui, Não que tá aqui é a melhor energia, que esse. entendeu? Isso. Não é que ele é melhor que energia. esse. A energia que ele A está é energia tá diferente aqui. dessa daqui. Às vezes a gente precisa daquela energia É. primeiro, A energia trabalhar do Exu aquela Pombagira energia que do eles Exu do trabalham Pombagira que estão aqui, ó, tipo, mais próximo o alicerce, vamos dizer assim, ó. É. Entendeu? Pra depois ir chegando sabe, é uma questão assim, de fazer um alicerce, depois uma outra mas camada. isso é fato. Não, e Uma outra, vai ter entendeu? uma hora que alguém vai precisar dessa energia aqui. Precisa. Isso, com Sempre. certeza. É a Alguém primeira que vai Sempre. precisar dessa Não, é a energia primeira que aqui. precisa. Sempre. Para você chegar Entendeu? nessa daqui, você precisa cuidar para limpar aqui, meu. Eu preciso limpar você Quem primeiro tá mais perto, para quem tá depois mais você perto. receber Sabe por que eu falo outras disso? energias. Porque, por exemplo, a Van trabalhava com Cambuquira, É. que é o Exu. E ele contou a história pra gente o seguinte, que na verdade, ele não era para ser um Exu. Ele pediu permissão para trabalhar na linha do Exu, para tentar tirar o pai dele, que estava 7 vezes para lá do inferno. Ele usava esse Essa termo. expressão. É. Isso. Então, numa forma de ele desceu, vamos dizer assim, ele se tornou, foi trabalhar como um Exu, virou um Exu, eu não sei, assim, eu não lembro O diretamente as processo, palavras né? que ele foi. Mas para ajudar o pai dele que estava lá embaixo, ou seja, de lá ele não conseguia Sim, direto. é o que eu te falei. Ele teve que descer o Exu, para ir de lá, é o que sabe? é o que trabalha com a E energia vindo. mais próxima da Esse Terra. era o que mas trabalhava isso de é fato. frente com a minha avó. Esse era o Cambuquira. principal, vamos dizer, o Cambuquira, e o Tranca-Rua era tipo ele na frente e o Cambuquira atrás, vamos dizer assim. Então, por isso que eu falo que precisa ir lá embaixo, às vezes você não consegue já daqui de cima. Não, eles não vão. Preto Velho, eles não vão lá pra baixo. É, Quem então. vai é Mas eu tô os dizendo isso, guardiões. ele não É era. eles que vão. Ele, pelo pai, Sim. ele foi, teve que descer. Ficou Perfeito. anos lá no Agora, é É fascinante. como você né? falou, eu faria o mesmo pelo meu, né? Do jeito que eu sou protetor do Sim, meu pai e da minha mãe, pois é. eu acho que eu faria o Falando. mesmo. Pois é. Agora, você já pensou, por exemplo, como seria fascinante pegar uma entidade dessa e relatar essa história, né? E pensar assim, Maravilhoso. como aconteceu, como é que acontece isso no mundo espiritual, né? É. Que opção é? Porque aqui está tudo muito fácil. Eu quero trabalhar, eu vou ali, eu quero falar Sim, isso, quero, sim. quero conversar com vocês, ligo, marco, mando o WhatsApp. Sim. Como é que é isso, cara? Como é que você chega e propõe esse esquema de trabalho? Como é que é esse acesso? Como é que a gente deve... Ele provavelmente estava falando de um ovoide. Não é? O pai dele deve ter destruído o corpo espiritual dele tão Com forte certeza. Sim. que virou um ovoide. Por algum Como é que você resgata isso? É. Como é que trata isso? Como é que... seria muito, né? É. Seria muito Exatamente, é Com tipo certeza. assim. Seria E muito ele, legal. em todos esses anos que a gente ficou, ele conseguiu subir alguns degraus, mas o pai ainda não tinha saído. O pai não Até o que a conseguiu? gente, até a parte que a gente, né, teve o conhecimento, porque depois você não fica, a gente não fica perguntando, querendo saber Ah. essas coisas, ele só conta o que a gente pode, acho que o que ele pode, a gente O que ele pode pode ficar contar é o sabendo, que a gente né? precisa É. saber. É, entendeu? Talvez. Mas ele falou, e Foi não que é... nem o caso agora sexta-feira, que eu tava... Depois que nós tivemos aquela conversa lá no meu pai, eu perguntei, entrei na internet e tava vendo as tribos indígenas da Amazônia. Ah, você me contou dos tucanos, né? Isso, e tem ainda, acho que 60 e poucos, 63 tribos ainda até hoje lá na Amazônia. Na Amazônia inteira, tanto faz Brasil, Colômbia, a Amazônia em geral. E apareceu a tribo Tucano. Mas eu, para não influenciar meu pai, não influenciar ninguém,
peguei as 60 e poucas e mandei para minha mãe. Na ordem que eu recebi da internet, mandei: mãe, vê se o papai saberia me dizer se o seu Tano, se ele tem alguma influência, se o seu Tano é de alguma dessas tribos. Aí deu 5 minutos, ele já me respondeu que ele era da tribo Tucano. Ele era da tribo Tucano. E eu, sexta-feira agora, eu na ele pegou e me chamou. E começou a me falar da tribo Tucano, quando ele era encarnado. Isso há 700 anos, 600 anos atrás. Sei. Ele era o chefe da tribo. E ele falava para mim que os índios, inclusive pequenininho, eram tudo barrigudo. Cheio de vermes. Aí eu falei, pessoa também é barrigudo, não sei o quê. Ele falou assim, não, Tuano não é barrigudo, Tuano é muito forte. Ele falou que ele era muito grande, muito forte. Ele não, ele era bonitão da tribo. Ele não, Tuano não tinha, o Tuano era muito grande, muito forte. Ele era o chefe da tribo. E aí ele começou a contar várias coisas, várias situações assim, sabe? Que eu não perguntei e meu pai jamais saberia inventar, criar essa história. Ele me contou que o tucano em si, o pássaro tucano, era sagrado para essa tribo. E que se eles encontrassem um tucano caído no chão, morto por algum motivo, eles faziam um ritual e enterravam o tucano. Eles enterravam ele, era proibido matar um tucano, a tribo deles. E ele contando que a água também para eles era muito sagrada, e eles tinham 2 cachoeiras na tribo dele, que ele falava que a tribo era muito rica, que a tribo deles era muito rica. Pô, só tendo água assim? Falou que tinha 2 cachoeiras de água limpa, que era onde eles escolhiam para beber água, e sempre que eles iam fazer isso, eles encontravam o tucano na água, que é morto. Porque eles iam caçar mosquito, e a queda da água batia neles e eles não aguentavam cair, acabavam morrendo. Então ele me contou esses detalhezinhos bestas, assim, as coisinhas, né? Para nós é besta, mas não tem nada a ver. Ele é interessante, né? E ele me contando a ligação deles com o nome tucano, com o pássaro. E ele me disse também que ele comia muito além de pássaros. Eles comiam muita caça, que era o que eles comiam. Eu perguntei para ele, por que riqueza? O que é a riqueza para vocês lá? E ele falou que tinha tudo, muita fartura de comida, muita água, foi aí que veio o negócio da água, muito peixe, e eles só plantavam milho e mandioca, o resto tudo tinha floresta na região deles, que é uma região muito rica. E ele falava que ele organizava a turma para ir caçar, aí ele pegava 5 índios, mandava 5 índios para cá, 5 índios para turminhas de 5 para ir caçar. Aí de noite eles voltavam. Quando o sol estava se pondo, ele saiu para caçar, cada turminha para um canto. Aí eles voltavam com a caça nas costas e tal. Aí ele falou uma coisa para mim, ele falou assim, nós só não pegávamos anta, porque ela é muito grande e ela é muito pesado para depois você trazer e tal. Mas eles pegavam muito javali, muita paca, olha como as coisas vão mudando. E eu contando, né? Deixa eu terminar, só um fio da meada. E aí contando isso aí. Eu falei, pô, legal, né? Aí levavam pra aldeia, aí falou assim, mas a mulher ficava na aldeia. Ela organizava tudo, cuidava de tudo lá e fazia a fogueira. A mulher? A mulher. De noite todo mundo se cercava na fogueira e eles cozinhavam. Uhum. E nós só comíamos aquilo que tinha caçado. Se você deixou, era proibido, porque era proibido caçar além daquilo que você fosse comer. Era proibido. Se caçar um bicho de 50 quilos, iam ter que comer os 50 quilos do bicho. E cada um levava para sua oca depois, né, tal. Tinha aquela comida comunitária e tinha cada um levava um pouco para sua oca, dentro da aldeia. E tinha as moças que não tinham marido. Ele pegava e determinava um índio um dia, outro dia outro, para caçar para aquela mulher. Porque ela também tinha que se alimentar. Então ele fazia isso, pegava 1, 2 índios, você caça, leva comida para essa, ou pesca, o que ela quer, sei lá, porque leva para isso. Falou os assuntos que ele foi me falando. Que vai estar ali durante a gira, isso? Foi durante a gira. Fiquei lá do lado dele. Então, mas o ruim de agora ser do jeito que é, porque antes eles vinham e sentavam, né? às vezes era é assim, maravilhoso antigamente. não é? Porque
eu lembro que você falou disso, eu lembro também do seu da minha avó, porque acabava a gira, aí acabava, Sempre sobrava uma sobrava um horinha pra gente tempinho, conversar, né? aí você sentava lá e ficava ouvindo. Aí ele ia contar uma história sobre isso, ou ensinar uma coisa que você deva fazer para isso. Hoje já não tem mais Não dá tempo mais para tempo. isso. Você tem uma assistência com 70, 80 pessoas toda sexta-feira, como é que você vai ter tempo pra você? Aí você não acaba Né? essas Uma pena. conversas. Por um Uma lado pena. é uma pena, e por outro é muito legal, que pode atender tanta gente. É a satisfação do meu pai, que eu te falou, né? Mas só que você... Ele gosta, a satisfação pra ele do terreno hoje é casa cheia. A gente- Tanto faz, de branco ou de Eu vinho. gostava daquela... Eu também gostava um pouquinho mais vazia. Mas Que dá conversar um para pouco mais, aproveitar melhor, né? Gente, olha, super bom. obrigado. Acho que a gente cobriu tudo e até um pouquinho mais do que eu tinha planejado. Você viu que as 5 perguntas eram 5 perguntas terríveis e cabeludas, né? Mas obrigado. Eu vou depois mandar para vocês a transcrição disso